Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil, e trocamos algumas experiências e estávamos falando de neuroarquitetura, né? No final do outro bloco, a gente conversava com a Germana, que é arquiteta que está aqui conosco, né? E aí, Germana, eu queria que você entrasse um pouco aí na LARC Arquitetura. O que é a LARC Arquitetura? Bom, nós somos um escritório de arquitetura, tá? Que vamos além do projeto. O que é isso? A gente percebeu, tem 15 anos de mercado, tá? Eu fui percebendo que os clientes recebiam os projetos e eles tinham dificuldade de executar, ou por falta de conhecimento, ou por falta de mão de obra. Isso. E hoje o escritório oferece projeto, orçamento e uma equipe para executar a obra. Muito então bom. A gente acompanha o cliente nesse processo todo e nós estamos alinhando sempre o planejamento, a expectativa financeira dele com o projeto. Pé no chão. É um projeto viável, né? Uhum. O que é importante para o cliente? Não é um projeto colocar debaixo do braço, um papel e ir embora. Importante para ele é o ambiente pronto, ele viver, ele estar ali. Então foi isso que nós percebemos e estruturamos o escritório para ter uma equipe de orçamento, uma equipe de obras para entregar, proporcionar a experiência. Que a experiência dele é quando? É quando ele chega em casa, quando ele vai jantar, quando ele vai ter a área gourmet. É aí que ele vai lembrar com alegria do nosso trabalho. É isso que a gente quer, ajudá-lo nesse processo. Então a LARC Arquitetura proporciona isso ao cliente. Germana, eu fiquei curioso, o nome é coisa importante, né? LARC, o que quer dizer? São várias coisas. É uma mistura de lar com construção. Boa. Né? Porque além de neuroarquiteto, eu sou especialista em construção civil. Então a gente considera muito a questão funcional e construtiva nos projetos, tá? E é uma mistura também de Lara, porque meu sobrenome é Lara, e C, Lara Cunha. Então assim, são a junção de duas coisas, mas o primeiro foi o lar mesmo e a construção. Muito bom. Vamos falar do home office. Vocês sentiram que aumentou a demanda, foi bom durante esse período da pandemia, mais crítico da pandemia, como é que foi? Aumentou a demanda, né, de reformas, né, de construções, pessoas migrando para casas, e o home office é uma realidade e veio para ficar. Né? Até hoje, assim, os clientes ainda têm essa demanda. Teve algumas pessoas que fizeram coisas improvisadas naquela supetão de pandemia. Né? A gente estava até aqui contando um case de um cliente que colocou a mesa de frente à cama. E eu fui lá para olhar outras coisas, ele me contou que não dormia, eu propus a ele que a gente fizesse um novo projeto para o quarto, mudamos o layout. E ele falou, Germana, agora eu consigo dormir. Fantástico. Porque ele deitava, lembrava de trabalho. De trabalho o tempo inteiro, pressionado por... Nossa, interessantíssimo, Germana. Muito, né? Muito legal. Plantas em ambiente, dentro de casa, qual que é a vantagem de ter plantas assim? Gente, a gente chama de biofilia, que é trazer a natureza para dentro de casa, né? Então, plantas, na verdade, elas trazem o quê? Bem-estar, relaxamento. Então, tanto em ambientes, por exemplo, de trabalho, né, mesmo ambientes corporativos, né, já há comprovação científica, não é, né, um achismo, não, que isso relaxa a pessoa, desestressa, né? Então, elas são benéficas, né, dentro dos espaços para melhoria de quê? De bem-estar, né? Diminuir o estresse, tirar o foco ali só do trabalho. Então, são ambientes mais agradáveis, sim. A gente tem sim que colocar plantas. Podem ter outros elementos da natureza, por exemplo, água, uma fonte, um barulhinho de água caindo relaxa, textura. Madeira também, eu tenho visto muita coisa, Madeira, né? O que for natural, sabe? A gente tem aquela necessidade de toque, às vezes você não está tocando, mas você está num lugar que tem uma textura aqui, porque assim, a gente passou muito tempo, nossa história, né, como o homem, ele vem de onde? Da natureza. Da natureza, total. Tem pouco tempo que estamos vivendo em espaços construídos. Então, a gente tem essa necessidade de contato com a natureza. Né? E a verticalização, ela diminui isso, quem mora em prédio. Então, são recursos que a gente estuda na neuroarquitetura, que a gente traz. É aquela pessoa que tem uma casa, a gente faz casas que tem panos de vidro, mas não são todas as pessoas que vão ter essa oportunidade. Perfeito. Então a gente consegue trazer isso para espaços pequenos, né? Essas adaptações, plantas, texturas. E o mineiro, então, essa coisa, o mineiro tem um pé no mato, a gente tem, né? Tem. Não tem jeito, né?
Não dá para ficar esperando o final de semana para ir para o sítio, né? Às vezes você precisa das energias ali, né? O conforto no dia a dia, o aconchego, né? Você chega do trabalho ou não chega, porque a gente está falando de home office, de trabalho híbrido. Né? Tá tudo ali meio confuso, você precisa marcar isso de alguma forma, confuso. Né? Né? E aí o que eu vejo é assim, aquelas pessoas que não implementaram o home office definitivo, e agora algumas empresas já definiram que vai ser híbrido, né? Isso. O sistema, elas realmente estão, então agora eu vou fazer um home office legal, quero investir nisso. Né? E aí a gente tem, posso falar aqui? Pode, por favor, vamos lá. Então eu falo assim, vamos falar de home office. Isso. Quais são, vamos dizer, 4 coisas que você tem que pensar. Primeiro, a estrutura, tomada. Colocar a tomada ali acima da bancada, uma altura acima de 75. Porque ninguém quer ver aquele fio passando atrás. Sim. Então você posiciona tomada, ponto de rede. Hoje a gente já tem até plugzinhos que vêm para você conectar o cabo SC. Isso. Não precisa nem da fonte, você já fonte. conecta ali. Então a primeira Perfeito. coisa é a estrutura do home office. Segundo ponto, iluminação. Não pode ter só aquela iluminação no centro para quem trabalha à noite, porque na hora que você está numa bancada vai fazer sombra. Então qual que é a solução? Se você tiver um armário em cima da sua bancada, você põe um perfil debaixo da marcenaria. Ótimo. Se não tiver o armário, você põe a luz posicionada que vai bater no centro da sua área de trabalho. E uma coisa que as pessoas às vezes não pensam, a decoração do espaço. Você vai estar o quê? Com uma tela, você vai abrir sua tela. Tem um fundo. Tem um fundo. E esse fundo, ele vai estar associado à sua imagem. Total, diz tudo sobre a pessoa. Né? Então, vou pôr um troféu, vou pôr fotos. Não, né? Vai muito depender do seu trabalho. Qual imagem que você quer passar? É um advogado? Então, você coloca uma coisa mais formal, né? Isso é uma coisa. E o layout do espaço. Não coloque, não fique você virado de costas para a porta, porque aí você não vê quem está entrando. Aquela pessoa, opa! Né? Então, boa dica. Posicionar a mesa de forma que você fique de frente para a porta ou de lado. Isso. E se puder colocar a mesa perto da janela, que você tenha contato com o meio externo, e aquilo ali vai te dar uma sensação de descanso muito melhor do que você ficar virado para a parede. Pode estar ou de baixo ou de lado, de forma que você consegue visualizar o que está acontecendo lá fora. Muito bom. Ótimo. Ótimas dicas. Ótimas mesmo. Vamos aproveitar. Muito bom, né, Marta? Ótimo. Vamos entrar um pouco nisso, né? Tudo isso é uma experiência. E eu queria aproveitar, assim, já que estamos falando de empresas que estão trabalhando com a questão do híbrido, de trabalhar uma parte em casa e uma parte na empresa. Vocês têm uma proposta, né, dos funcionários ou colaboradores, como a gente fala hoje, né, sim. de ter atividades, experiências diferentes dentro da própria empresa. Sim, a gente tem esse lado do corporativo, né, a gente oferece experiências para o corporativo, que o cliente ele pode, né, a empresa ele pode oferecer tanto para os clientes, para fazer relacionamento com os clientes dele, mas também para os colaboradores da empresa. Sendo dentro da empresa ou levando, muitas vezes, a equipe para outro ambiente. Opa! E aí? Que lugares para que vocês tirar lembram? desse ambiente. A gente já fez, assim, aqui mesmo na Lebem do Santa Lúcia a gente fez já. Maravilhoso lugar, maravilhoso, né? Com visual, né, da cidade, assim. Então a gente já fez experiência corporativa lá. Eles tiveram a oportunidade de ter uma reunião, que muitas vezes teria num espaço mais frio, mais formal. Fizeram lá no espaço maravilhoso que tem e depois fizeram algumas experiências. Tanto essa da meditação que a gente comentou com o gongo na hora do pôr do sol. Então as pessoas depois da reunião puderam ir lá ter um momento de relaxamento. Olha só. Depois fizeram uma experiência de drinks com cachaça. E depois foram para um jantar com uma chefe. Então, assim, são coisas que a gente tem levado, as pessoas têm buscado isso, principalmente pós-pandemia, assim, né, para tirar um pouco isso de as empresas que estão no home office ou no híbrido, às vezes tem essa necessidade de em algum momento encontrar também pessoalmente a equipe ali para fazer aquela reunião de uma forma diferente, mais descontraída, né? Então isso é muito importante, as empresas têm buscado cada vez mais. Hoje mesmo aqui, quando eu cheguei para trabalhar aqui, né, um coworking, nós temos um encontro aqui, né, de uma empresa grande, inclusive, que está acontecendo aqui nesse espaço. Sim. Vamos lá. Empresas procuram vocês
geralmente porque tem algum problema. Né? Muitas vezes a gente só vai correr atrás de uma iniciativa depois que tem um problema. Sim. Que problemas aparecem muito para vocês assim? E a partir do problema, se você puder, sem citar as empresas, Claro. que tipo de trabalho, experiência vocês propõem? Então, a gente já teve alguns cases assim da empresa querer, ela convida tanto clientes, que são já clientes fortes ali dela, Sim. quanto clientes que estão ainda para fechar, que eles estão prospectando. E já teve um momento dele reunir numa experiência esses 2 clientes. Que é delicado isso, né? E colocavam em posições estratégicas para esse que já é cliente ter essa oportunidade de passar a experiência dele para o que ainda não era cliente, mas estava ali. Essa demanda chegou para vocês? Já chegou, já fizemos e teve um resultado muito positivo. Assim, logo depois da experiência, fechando o negócio, depois disso, conseguiram um retorno e já fizemos mais experiências para esse cliente nosso. Sim. Então isso é interessante e também aparece assim, né, das empresas querendo uma nova forma de retenção, né, daquela equipe ali, assim. Isso. Porque hoje não é só mais uma comissão especial, não. alguma coisa, né? Os jovens, então, não ficam por causa de salário. É uma coisa incrível isso, assim. Sim, então é o que aparece também, a forma de ideias novas para reter, né, a equipe também. Por exemplo, eu vi Mercado Novo no trabalho de vocês. O que foi isso? Como é que foi? Foi uma experiência em um dos restaurantes lá com a reunindo a gastronomia com a cachaça. Então já tivemos. Era uma empresa ou eram pessoas? Esse foi corporativo. Corporativo. Isso. Qual que era a demanda da empresa? Esse era de relacionamento integração interno, da equipe. Integração da equipe. E quando você propõe a cachaça, os diretores não ficam assim? Exatamente. O que a gente já teve, que eu falei, né? Que uma das experiências era da cachaça, tinha gente de fora do Brasil, inclusive, ficou, né, enlouquecido assim, com a experiência. Não poderia faltar, né, falando de Brasil. Mas os diretores não tiveram uma resistência? Vamos beber no dia de trabalho? Não, porque era realmente assim, depois ficaram a tarde toda na reunião e aí depois realmente era esse momento de descontração. E porque muitos ali já trabalhavam junto, mas ainda não se conheciam pessoalmente. Então, né, assim, uma forma descontraída mesmo para quebrar esse gelo. A própria meditação foi super interessante, assim, executivos, todo mundo super formal, e as pessoas deitaram nos colchonetes para meditar, para fazer a meditação. Mas isso dentro do restaurante, do Mercado Novo? Não, esse já foi o outro, que foi na Lebem, né? Isso, na Lebem que você falou. Tiveram essas 3 experiências juntas. Então, assim, é legal porque você vê essa descontração, mesmo uma equipe que estava toda formal, ali tendo uma reunião antes, você consegue quebrar isso, né? Nesses abertos, né, para viver essa experiência. Né? Agora, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos, né? Quero fazer uma experiência. Isso rola também? Sim, demais. A gente tem tido muita demanda para comemorar aniversário. Olha, né, para viver alguma coisa diferente. E a gente tem oportunidade, não só das experiências que estão na plataforma, com a data certa, ali o horário já marcado, que você compra ali só o seu, se você quiser. Mas essa possibilidade da pessoa visualizou ali uma coisa, eu quero muito fazer essa experiência para comemorar meu aniversário, só com minha família e amigos. A gente organiza uma data junto do parceiro para atender aquela demanda e aí faz uma exclusiva para aquele grupo, né? Eu estou muito curioso aqui, vou perguntar uma coisa para você, mas você não precisa responder agora não. É uma experiência mais maluca, assim, que você já recebeu, mais diferente, por exemplo, para aniversário, assim, que surpreendeu vocês? Uma muito curiosa, que foi super bacana. Foi uma despedida de solteira. Muitas pessoas, muitas mulheres de fora do Brasil, inclusive. A irmã da noiva que organizou, que foi num parceiro nosso que fica em Ouro Preto, num lugar de cerâmica. Gente, e elas foram para numa olaria, assim? É um casarão, é uma experiência que ela é bem completa. Assim, elas fazem, colocam a mão mesmo no barro. E depois tem uma experiência de gastronomia ali no fogão a lenha. Então, assim, foi uma despedida de solteira inusitada. Inusitada, assim, e que foi super bacana. Não era nada de festa, essa coisa não. E aproveitaram e tivemos, assim, ótimos retornos aí com isso. Muito bom. Olha só, Janaína, vamos entrar nessa história. Acho que tem vários pontos aqui que tocam um pouco na casa. Eu fiquei pensando na questão que a Germana, a arquiteta, está falando, da gente ter uma casa que de certa forma seja uma casa que abrace, que abrigue a gente. E aí, eu tenho aqui algumas imagens da casa JK. Eu queria colocá-las e você comentasse um pouco com a gente aqui. Pode ser? Vamos lá. Olha isso. Claro, Elias.
Explica pra aqui gente. você está vendo um pedaço do telhado borboleta ali naquela primeira imagem. Era uma foto do jardim do fundo. Essa segunda foto é um painel que está bem na varanda, é uma varanda envidraçada que dá para ver toda a lagoa. Essas são fotos da sala principal com o mobiliário da casa, a cozinha com aquela antiga geladeira, né, que integra também esse acervo original. Aqui nós temos um banheiro com intervenção de arte contemporânea, trazendo o azulejo que tem lá na igrejinha para dentro da casa, as maquetes aí apresentando, e essa é a vista frontal, onde é possível ver exatamente o telhado borboleta, que havíamos comentado, com esse jardim da frente, que também é do Burle Marx, né? São imagens muito lindas. Eu vou pedir de novo para o nosso maestro colocar, porque elas estão bem rápidas, mas para a gente voltar a comentar de novo, tá bom? Começamos aqui. Essa é a parte interna da casa, esse é parece um jardim dentro. A parte interna, exatamente, tem um jardim. Quando você entra naquela primeira imagem, né, que nós vimos, era da frente da casa. A primeira visão que se tem é de um jardim do Burle Marx com a casa com esse telhado borboleta e uma varanda. Entrando na casa, toda essa parte de baixo, mais baixa, constitui a área social da casa, a sala de estar, a sala de jogos e a cozinha. E na parte mais alta, do lado direito, estão os quartos, ou seja, a área privada da casa. É possível acessar o jardim tanto pela cozinha quanto pela área dos quartos, que tem porta que dá para esse jardim interno. Esse aí é um painel que integra a varanda envidraçada da casa Kubitschek. É um painel feito pelo Ozirarte, que fala um pouco também dessa brasilidade, né, da constituição dessa identidade brasileira. Então tem trabalhadores da cana-de-açúcar, tem as praias, tem vários elementos. Aqui é uma visão da área interna da casa. Esses móveis são todos originais, dos anos 40, como a casa foi construída. E essa escada que nós estamos vendo aqui, ela é também uma grande inovação de arquitetura, porque é uma escada em balanço, ela não tem uma base por trás, né? Ela fica toda flutuando e leva para esse mezanino. E de toda essa área que nós estamos vendo, é possível ver a Lagoa da Pampulha, né? E a casa incorpora o acervo histórico, que são esses mobiliários, a própria arquitetura, e recebe também o que nós podemos chamar de hóspedes, né? Nesse momento dessas imagens, nós estamos vendo aqui um trabalho do Vic Muniz, que pertence ao Museu de Arte da Pampulha, e tem outras obras que conformavam a exposição Outras Habitabilidades, que fechou agora no mês de junho, né? Que antecedeu a exposição dos bordados. Aqui é uma outra ala dessa sala principal, que está integrada, né? Tem uma lareira aqui no meio desse processo e que dá acesso ali daquela porta na sala de jogos. Aqui essa geladeira. Cozinha, nós temos uma geladeira original da casa também. Não acredito. Que desde lá dos anos 40. E nessa vitrine, né, nesse armário envidraçado, tem uma obra da artista Nídia Negromonte, uma artista aqui de Belo Horizonte, falando também da memória da casa e da dona Juraci Guerra, que foi a moradora que preservou esse acervo, porque ela viveu nessa casa por mais de 40 anos e preservou a casa tal qual ela foi constituída, né? Esse Janaína, espera um banheiro... pouco. Espera um pouquinho. Não tem jeito. Nós falamos de banheiro aqui há pouco com a Germana, arquiteta. Por favor, Germana, eu quero uma análise sua sobre esse banheiro. Olha que coisa maravilhosa. Olha a iluminação dele. Sim. É muita luz natural, né? Que tá, esse banheiro aí tá parecendo que tá entrando a luz do sol nele, né? E tem os armários ali. Germana, né? Entra mesmo, viu? Porque essa porta ali dá acesso ao jardim do fundo da casa, onde era possível se conectar à Exato. E era possível se conectar à área da piscina. Então, tinha toda uma integração, isso que você estava dizendo, dessa relação com o externo, né? Desse cuidado com esse estado de atenção com a natureza, dessas vinculações com o que está no entorno. Há uma integração na constituição da casa muito preciosa, desses dois grandes mestres, um da arquitetura e o outro do paisagismo, né? Burle Marx e Niemeyer, trabalhando junto na conformação dessa verdadeira obra de arte, de uma experiência de morar, que é uma experiência incrível, né? Assim, como se fosse uma grande obra de arte. Lindo. Essa é a fachada lembrando ao seu Valença, né? Que a casa dele em Olinda, o frente. banheiro não tem teto, né? Então ele fica olhando para o céu para poder, né?
de relaxar um pouco, né, durante as necessidades, vamos dizer assim. Muito bom mesmo. Nós temos ali também, Janaína, deu para ver a presença de algo assim, de cores muito intensas, né, muito fortes. Por que isso, né? Tanto da natureza, da parte, né, das plantas, quanto dentro da casa também. Nós temos que lembrar que Burle Marx, esse grande paisagista, antes de trabalhar com a natureza, trabalhar com jardins, ele era um grande pintor, né? E ele começa, a partir dessa relação com a pintura, com as cores da pintura, a observar, a partir de uma vivência que ele tem na Europa, dos jardins, né, que ele visita e reconhece, essa possibilidade também de compor com a natureza, de compor com o jardim. E os jardins que Burle Marx constrói são todos eles elaborados nessas diferentes tonalidades, nessa constituição orgânica e nessa atenção aos processos de floração. Então, sempre que chegar no jardim do Burle Marx, vai ter algum elemento desse jardim vibrando, enquanto outras plantas ainda estão esperando o seu tempo para florescer, outras já estão assim plenas, exuberantes, constituindo mesmo essa experiência com a natureza, né, com as plantas, que está no projeto Bordando Memórias, né, que está no Museu Público do município, da cidade de Belo Horizonte, aberto gratuitamente para todas as pessoas, né, que frequentam, os frequentadores da Pampulha, os turistas. Então é um viver bem, que a Marta falava agora, dessa experiência que se oferece para o meio empresarial, né? Acho que o que a cultura, o que as programações, os museus oferecem é essa oportunidade de viver bem na cidade, né? Não é à toa que o nosso prefeito Flávio lançou o projeto BH Mais Feliz, que é dessa atenção a estar na cidade, ocupando os espaços públicos, numa experiência mesmo de tomar para si essa cidade e de retomada, né? Após um período tão duro como a pandemia. É interessante que você falou, né? Nós tivemos uma pesquisa que eu coloquei aqui no Twitter na semana passada, do canal Viver Brasil, perguntando se aos 200 anos o Brasil é um país feliz. E a maior parte, 65% das pessoas falaram que não. Nós precisamos trabalhar melhor essa questão da felicidade nas grandes cidades, hein, Janaína? Exatamente, né? E esse é o mote dessa campanha e dessa ação integrada que reúne todas as secretarias, cultura, esporte, lazer, saúde, assistência social, para um processo de atenção a esses espaços públicos, atenção às coletividades, a estar junto, né? A construir processos de sociabilidade que promovam experiências coletivas e que nos deixem atentos a essa experiência da vida mesmo, né? Da alegria de viver, que temos que retomar. Muito bom. Marta, vamos falar um pouco disso. Sofrimento mental tem vindo com muita força, né? Imagino que as empresas também têm ficado preocupadas com seus colaboradores com relação a isso. Sim. Por isso, né, assim, principalmente as que estão aí nessa de home office, né, o híbrido, tem isso, essa falta ali da socialização, né, de ter ali um colega perto de trabalho para discutir melhor ali alguma coisa, algum projeto, enfim. Então, exatamente quando a gente fala, hoje é pouco que demanda para levar uma experiência dentro da empresa, porque é muito isso, né? Assim, ou já está num espaço completamente diferente, que as empresas, né, muitas delas diminuíram o espaço, né, para ter isso do híbrido ou do home office. Então, é exatamente para fugir daquilo, assim, para abrir o olhar para outras coisas, né, para outros lugares bonitos que tem pela cidade. Vendo a casa, né, o que você pensa em tipo de experiência ali? O que você aproveitaria dali para o Bora Experiências, por exemplo? Nossa, dá para fazer muita coisa, né? Assim, mas, por exemplo, uma experiência de pintar, assim, enquanto você pinta, como qualquer pessoa iniciante ali, né? A gente tem experiência para a pessoa ter a introdução à aquarela enquanto ela degusta uma taça de vinho. Sim. Então, você pensar num jardim desse, né? Que você já tem um cenário maravilhoso para inspirar, né? Isso. Seria uma coisa maravilhosa. E tem uma volta no tempo ali também, aqueles móveis, tudo aquilo, né? Sim. Talvez um volta no tempo também possa ser legal, né? Sim, uma experiência experiências boa. Musicais, né? Assim, que tragam, né? E aí, Germana, o que você achou daquela experiência toda ali? Casa. Nossa, eu tive, né, nessa casa já, e é isso que você falou, essa sensação de volta no tempo, né, na história também, né, do modernismo, da arquitetura, e é uma casa que tem memórias afetivas, né, igual tem essa questão da geladeira,
tem os quadros lá. Então você tem a sensação que tinha pouco tempo que tinha gente lá. Foi isso que boa. eu entrei lá e falei, mas parece que a pessoa acabou de sair daqui. Não foi só assim, é um museu. Eu consegui ver, né, tinha alguns elementos afetivos ali preservados. Ótimo. Não é um museu frio, tem algo aconchegante, né? E assim, a gente passa na orla, o foco ali é aquele jardim frontal. E aí você não imagina que tem aquele jardim atrás. Atrás, né? Sabe, parece uma coisa escondida mesmo, é um tesouro ali. Ali dá para fazer bem experiências mineiro, fantásticas ali. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta no último bloco do nosso programa e tem Giro do Esporte já, tá bom? Intervalo, nossos comerciais, maestro, por favor.